E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar o que a gente pode pensar a partir disso, da política da identidade, com relação a uma possível pragmática do poder, né? E essa ideia de uma pragmática da identidade não como um dado, mas pensar a partir como uma capacidade desigual, ou seja, as pessoas são desigualmente capazes de fazer uma utilização criativa e produtiva dessa multiplicidade de contextos, de mundos sociais com os quais elas se deparam. Uma pergunta rápida com relação a Samantha, que a minha pergunta para você essa ideia que você fala, assim, isso que você traz, eu me questiono, para você isso é um novo capitalismo ou é uma nova incorporação do capitalismo de uma nova forma de bem, ou é simplesmente a reinvenção do próprio capitalismo a partir da fricção entre uma multiplicidade de concepções de bens que foram colocadas historicamente pela crítica. Nesse sentido, tratado pelo Boltanski, nessa ideia da Chapelot, do capitalismo como essa capacidade de incorporar parcialmente a crítica, se reformular e se transformar a partir dela. O que está em jogo? Eu queria te provocar a pensar em forma mais ampla. E acho que uma sequência disso é pensar a relação disso com a questão da justificação. Eu acho que é uma questão fundamental que está em jogo no teu processo e que eu acho que no Novo Espírito é tratada a questão da hipótese marxista da necessidade material, a hipótese weberiana da explicação religiosa, da correlação da afinidade eletiva entre uma certo ethos protestante, né, o desenvolvimento do capitalismo, e a hipótese do Hirschman também com relação à ênfase numa certa paixão, a paixão pelo lucro, como uma paixão fundamental estruturante. Fora todas as explicações da própria ciência econômica, que vão dar a ideia de progresso material, eficiência na satisfação das necessidades, né, e o modo de organização favorável às liberdades, digamos assim, regimes políticos democráticos e liberais. Minha pergunta é, quais são as novas justificações que estão em jogo no que você está colocando, do ponto de vista dos atores mesmo? O que eles explicitam? Eu acho que seria interessante criar uma tipologia. Sim, a gente está lidando com novas formas de justificação ou com um mero rearranjo de justificações anteriores que já foram colocadas pela ciência econômica ou foram traduzidas por ou foram colocadas por tradições teóricas ocidentais. É isso, já falei. Então, tenho duas perguntas. Primeiro, um comentário a respeito do que Diogo acabou de dizer, sobre essa questão de ser desigualmente capaz em certas situações. Não sei se eu escutei bem tudo, se eu entendi errado, a gente já teve essa discussão antes, mas eu acho que a gente deve ter muito cuidado com esse tipo de expressão para que a responsabilidade da capacidade não seja carregada pelos próprios atores, mas pela situação, né? As situações, tanto a um nível micro como a um nível macro. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que, a priori, a gente não pode dizer que os atores são desigualmente capazes. A gente tem que dizer, ao meu ver, né, que tem certas situações que potencializam mais ou menos as capacidades dos atores, o que limitam, o que possibilitam. E que os atores podem ser restringidos na expressão das capacidades deles pelas configurações das situações. Mas acho que você tem que ter muito cuidado para não colocar a responsabilidade da capacidade no próprio ator, porque senão você volta a um tipo de sociologia de individualismo metodológico, sei lá, de estratégia. Sim. E aí eu tinha outra questão para o Vittorio, que acho muito interessante sua fala, tudo que você expôs, e você, assim, pelo que entendi, assim, você mostra muito bem a reconstrução do sentido da vida por essas mães que perderam os filhos, mas você fica mais no lado intimista, né? Do sentido da própria vida pelo ator numa esfera intimista, né? Aí eu queria saber se, nessa reconstrução das identidades, você
percebeu uma reconstrução da identidade social também. Através desse processo íntimo, se tem um significado social. Tipo, por exemplo, se as pessoas... Você falou, né, que eles começam a fazer cursos, aulas, essas coisas. Então, se eles mudam a percepção do papel social que eles têm, do estatuto, só para abrir além da sociologia, da esfera mais intimista. Peraí, só para organizar aqui, pessoal. Estava o Valdir na fila. Pode ser, Saio? Tá, o Valdir, daí a gente retorna para a mesa só para não acumular demais. Eu queria fazer um comentário para a Samantha. Bom, primeiro achei muito interessante mergulhar nesse mundo aí através de uma análise sociológica. E eu queria fazer, na realidade, perguntar se também, ao contrário da sugestão do César, no sentido de uma sociologia mais compreensiva, queria saber até onde vão dar bem para ir no sentido de uma sociologia crítica, aproveitando aí o casal que dá nome ao colóquio, e no sentido de objetivar um pouco as condições nas quais essas mudanças ocorrem, nas quais esses discursos emergem, lembrando a temporalidade que a gente vive, a crise do capitalismo profunda desde 2007, e qual que é a temporalidade, por exemplo, dessa mudança em relação a isso, a desestruturação que vem ocorrendo em questões de emprego. E aí eu acho assim, bem interessante olhar assim, para as continuidades, não só para a questão da eficiência, mas tem outras que, para mim, ficam muito claras. E aí eu falo um pouco como ator, porque como alguém que está constituindo uma instituição que se aproxima disso, mas que rompe de forma mais completa, vamos dizer. Então, quero dizer, existe um espaço dos possíveis mais largo do que só esse da mudança, né? Então, apontar a justificativa, dar sentido a essa escolha pode ser muito fácil, na realidade. Então, por exemplo, olhar as cooperativas 2.0 que estão recolocando uma mudança estrutural, ou seja, de democracia por dentro. E eu acho que na maior parte dessas instituições novas que você apontou, a forma organizacional continua sendo a mesma. Ou seja, tem pouca mudança, existe um controle dos acionários, né, existe a possibilidade de venda. Ou seja, essas coisas são coisas que não desaparecem, que poderiam desaparecer nessa ruptura. Então, assim, olhar para o espaço dos possíveis que está à disposição dos atores, acho que é interessante. E aí, olhar, assim, as ligações. Então, eu acho que olhar as trajetórias em termos de posições objetivas também, quais são as instituições pelas quais as pessoas passaram, como elas estão ligadas. Então, por exemplo, do sistema B ali que você mostrou, o filho do Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp, né, que foi um dos atores principais do golpe de Estado no país, ele é um dos atores importantes do sistema B. Então, assim, acho que deixar de olhar para esses aspectos que a sociologia bourdieusiana trouxe e que muitas vezes são esquecidos, acho que pode ajudar a clarificar. Assim, para mim, pelo menos, que venho fazendo um esforço muito grande no sentido de uma sociologia pragmática, quando eu coloco as duas coisas em paralelo, estudando o campo midiático, assim, isso traz insights bem interessantes. Então, bom, é só isso. Eu acho que o órgão não muda porque o lucro está lá e isso a gente não pode esquecer assim, na hora de fazer essa análise. Bom, na verdade, eu vou pegar um pouco carona na intervenção do Diogo e da Laura, até porque esse tema das capacidades é algo que, né, me interessa, e eu comecei um diálogo com o Diogo a esse respeito, né, que o Diogo comentou a mesa que a gente organizou, né, na SBS, e isso me faz lembrar que o tema das capacidades, né, até o Paul Ricoeur, quando ele escreve O Percurso do Reconhecimento, né, ele dedica um capítulo justamente para tratar da relação entre reconhecimento e regimes de capacidades, né, resgatando a noção do Amartya Sen. Eu acho que ela é muito interessante para pensar dois registros de capacidade, né, um registro de capacidade enquanto autonomia, né, que eu acho que está muito ligado aos trabalhos do Boltanski, do Thévenot, e o registro de uma capacidade relacionada a liberdades, quer dizer, pensar a capacidade relacionada a acesso a direitos efetivos, né? Então, como é que esses direitos permitem, de fato, potencializam algumas liberdades que oportunizam, né,
atores sociais, efetivamente fazerem escolhas em relação àquilo que eles consideram relevantes para os funcionamentos em suas vidas. Então, eu acho que a proposição do Diogo ela é muito interessante, né? Pensar esse trânsito entre capacidades e incapacidades, né? A partir, efetivamente, de situações pragmáticas, né? Enfim, não é um desacordo, mas é um comentário. Eu acho que o comentário do Diogo ele é bem interessante para pensar essa relação, para a gente não romantizar também a questão das capacidades. Né? Porque eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação entre capacidades e competências. Né? A gramática gerativa do Chomsky já fala disso, né? A competência linguística e as capacidades elas são aprendizagens. Né? Enfim. Bom, pessoal, eu acho que retornamos à mesa aqui, pelo menos para essa rodada. Depois a gente pode fazer uma rodada a mais aí de questões. Eu proponho aqui aos colegas de mesa que a gente siga a mesma ordem, então, das apresentações, pode ser? Começamos com o Fábio, então? Por mim, tudo bem. Bem, vou tentar não me prolongar muito. São questões muito densas, né, e importantes para serem desenvolvidas, e certamente não vou resolvê-las aqui. Então, eu vou tentar apontar questões que eu acho que podem complementar o debate e complementar também a apresentação que eu vim aqui tentando esboçar. Né? Primeiro, com relação aos comentários do César, né, eu fiquei lembrando aqui de duas coisas. Né? A primeira, uma parte do Point Noir e Masque Blanc, do Fanon, tem uma anedota muito interessante, muito paradigmática sobre as questões que eu aqui desenvolvi, que é um martiniquense, né, que, saído de Martinica, se desloca em direção à metrópole, né, e ele, então, imbuído desse espírito assimilacionista tão marcante à lógica francesa de organização e gestão das identidades, se confronta, então, se vê ali uma condição, né, de tentar criar os dispositivos de integração na ocasião em que ele está no bar, e o Fanon está falando dos anos 50, não é isso? Numa época, então, em que o R, aquele garçom, era um distintivo da francisidade. Então, ele narra essa história, né? Essa história desse martiniquense, que chega, então, no bar e fala assim: garçom, s'il vous plaît, una bière, né? Sem a bière, né? Una bière, ou seja, né? Como que a dimensão dessa tentativa de inserção a esse universo, ele um pouco mostra essas ambiguidades e os paradoxos que essas múltiplas formas apresentam. Né? Aí um pouco para dizer que eu vejo que há diferenças com relação a essas formas de potencialização, né? Porque muitos dos meus... O outro segundo ponto que eu lembrei, a partir dessa anedota, é que muitos dos meus interlocutores ao longo do terrain, né, na França, sejam eles guadalupianos, sejam eles martiniquenses, enfatizavam que esse processo de uma tomada de consciência de uma negritude, ela se dava com esse deslocamento em direção à metrópole, né? Porque os dispositivos constituídos na antiga colônia, né? No domínio ultramarino, como particularmente a escola, em grande medida, viabilizava a conformação desse sentido de si, pautado por esses critérios da formule, né? Desse critério do republicanismo, que se assentam numa prática de assimilar e integrar as diferenças ao corpus republicano. Isso para falar, então, que, nesse sentido, né, para pensar de novo em imagem, né, eu gosto da imagem do compasso. Né? Essa lógica, do meu ponto de vista, ela é regida por um princípio do encompassamento, né? Porque o compasso, você tem um ponto, né, e esse ponto ele viabiliza que você forneça a elaboração de outras unidades, né? Quer dizer, ou seja, o ponto é o quê? São essas identidades
concebidas como aquelas que são as identidades autênticas, né? Como eu brinco, né? O francês que usa casquette, come baguette e écoute Piaf, não é isso? E que isso, em certa medida, ele, por um lado, ele pode produzir as potencialidades desse reconhecimento das autenticidades, mas, por outro, em grande medida, promover a supressão delas mediante os dispositivos que estão oferecidos nas arenas públicas, dentre eles os dispositivos normativos, que são contrários, que são afeitos, né, que produzem uma total ojeriza a qualquer tipo de tratamento diferenciado, como no modelo do McDonald's, que pelo contrário, né, nesse modelo, a lógica da marginalidade ela é a lógica constitutiva, é isso? Porque a produção de um mundo compartimentalizado ele não é percebido como uma maneira de diluir a democracia, mas, pelo contrário, ela é a maneira de você potencializá-la, né? E isso um pouco para dizer que, no caso francês, pelo contrário, o encompassamento ele supõe que o fortalecimento da singularidade é o enfraquecimento do tecido social fundado sobre esse princípio da universalidade. Para depois chegar ao ponto da autenticidade, que ele é muito interessante, porque, primeiro, quando eu estou pensando na autenticidade, estou muito inspirado na discussão que o Charles Taylor vai fazer, né, entre essa diferença da honra e da dignidade e os seus efeitos na produção de uma identidade, né, da mudança de uma identidade, diríamos, coletivizada, né, do antigo regime, na qual não há um self, não há um si, né, as pessoas estão submetidas ao reino das identidades que os abrigam, né, isso é o seu status que define quem você é, independentemente da sua escolha, né, e essa alteração desse registro para um mundo no qual se fundamenta a produção de uma identidade psicologizada, que é esse que ele vai chamar de uma política da autenticidade. E que isso, traduzido do mundo do McDonald's, né, para o mundo do self-service, isso cria uma série de problemas, né? Primeiro, com relação a essa dimensão do self-identification, né? Porque o Brasil ele é um país que ele é tributário de vários dispositivos liberais, dentre eles, por exemplo, no que concerne a titulação, demarcação de terras indígenas, terras quilombolas, demarcação de unidades de conservação na qual existam populações tradicionais, o Estado brasileiro ele segue as normativas da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que define que a self-identification é o mecanismo de dotação de direito desses grupos, ou seja, basta os atores se autodefinirem que eles podem postular esses seus direitos. Bem, ao mesmo tempo, essa mesma sensibilidade jurídica, ela convive com uma outra que consiste num procedimento contraditório, que é o seguinte. Então, por exemplo, quando o grupo vai lá, os remanescentes quilombos, a população lá, Maria Conga, né, faz lá o pleito junto ao órgão estatal responsável, que é a Fundação Cultural Palmares, de reconhecer. Então, ele vai lá, né, a Fundação Palmares, então, produz um relatório, esse relatório permite ou não que esse grupo possa ser identificado, e, posteriormente, esse mesmo organismo ele concede um título, um papel, tem um carimbo, né, um letambro do Estado, que diz que você é quilombola, né? Então, há uma contradição em termos. Você produzir um universo na qual se assenta o princípio do McDonald's, né, da liberdade de gerenciamento das escolhas, e esse princípio do self-service, em que há alguém que vai ter que dizer o que você é, e que, nesse caso, em sua grande maioria, advém do Estado como esse instrumento cartorial de conformação desses modos de identificação no mundo e pelo mundo. O segundo problema, produzido com relação a essa questão da autenticidade,
diz respeito a esse modo de autentificar, né? Porque aí é aquele debate que se apresenta em torno dos falsos e verdadeiros quilombos, que resvalam-se não só no interior dos próprios movimentos quilombolas, que produzem essas fricções entre quilombos urbanos, quilombos rurais, mas, sobretudo, fora do campo de mobilização desses grupos, por parte de grupos, sobretudo conservadores, que exatamente acentuam esse critério de uma autenticidade, né, de uma tradição, de uma tradicionalidade, como um recurso que venha permitir o reconhecimento desses atores. De novo, produzindo, né, essa questão da relação cartorial e da tutela, na medida em que esses sujeitos eles não são, do ponto de vista dos seus interlocutores, sujeitos autônomos de direitos para dizer o que são, né? Então, isso é um segundo problema que ocasiona, para não dizer o terceiro, que são as questões que se colocam, né, em torno dessas gestões de formas de investir-se no mundo, né? Me lembra aqui de alguns casos, um deles é o Quilombo do Imbé, em Campo dos Goitacazes, estudado por uma orientanda minha, que é um assentamento rural do Movimento Sem Terra, dos anos 70, que tem uma história com a escravidão no entorno ali das fazendas, e que esse grupo passa a reivindicar essa identidade quilombola, mas, num determinado momento, eles se recusam a mantê-la como critério de definição do seu pertencimento ao mundo cívico, diante dos seus pertencimentos religiosos, né? Porque bater tambor é igual a você, né, chamar o diabo. Então, há uma oposição entre essas formas autênticas, como o jongo, por exemplo, a capoeira, e essas outras formas que autentificam esses atores nos seus planos de existência no mundo, criando essas ambiguidades e, sobretudo, produzindo efeitos com relação a essa pragmática do poder, né? Porque, do meu ponto de vista, para pensar, né, desse ponto para pensar numa pragmática do poder, é necessário avançar numa direção que consiste em criar mecanismos que viabilizem nós desvelarmos, explicitarmos as diferentes racionalidades, lógicas e moralidades que formam essas relações de poder, sob pena de ficarmos girando, né, como cachorro em torno do rabo, né? Porque se o problema todo consiste numa relação de dominação e dominado, numa relação de assimetria e simetria, então a gente não precisa fazer ciências sociais, né? A gente não precisa se enveredar no trabalho de campo, a gente não precisa realizar todo esse esforço de compreensão sobre o outro, se não reconhecermos exatamente as modulações pelas quais esses regimes de poder se impõem em distintos quadros. E aí eu acho que, assim, rapidamente, poderíamos pensar em 3 resultados dessa gramática do poder no McDonald's e no self-service na família. Porque, no caso do McDonald's, o poder ele está associado a esse princípio do liberalismo, que é a lógica da normalização e da restrição da liberdade, né? Porque a gente entende bem que o liberalismo liberal, né, não o liberalismo nosso, do nosso liberalismo do PFL, do DEM, né, o liberalismo liberal, é o universo de maior contrainte e restrição da liberdade individual, né, contraditoriamente, porque é exatamente o recurso que exige um alto grau de contenção das suas escolhas e das suas autonomias em prol de uma inscrição dentro desse universo de uma norma restritiva que viabiliza escolhas que são necessariamente limitadas, não é isso? Você não pode ser marciano, né? Você pode ser afro-américa, você pode ser Itália-américa, mas não pode ser algo que não esteja disponível dentro desse mercado de opções. Por isso que eu dei a ideia uso a ideia do McDonald's, porque no McDonald's você não pode chegar e falar assim, eu quero um cheeseburger
com doce de leite. Né? Não pode, porque você está ali restrito àquilo que estão sendo disponibilizados nos mercados de opção. Então, nesse sentido, o poder normalizador, tão ressaltado e até mesmo denunciado pelo Michel Foucault, né, sobre seus escritos sobre liberalismo, me parece informar a lógica, a gramática do poder nesse contexto. No self-service, temos uma outra condição, que o poder ele está associado às posições e à hierarquia. Né? Eu vivo dizendo, sobretudo inspirado no Dumont, que o Brasil, que o Dumont ele vai chamar a atenção, né, que a hierarquia está em todos os lugares, né, que essa versão moderna. A hierarquia não faz sentido nenhum, porque, né, o mundo social é um mundo povoado das hierarquias. Só que eu vou um pouco mais à frente, dizendo que, no caso brasileiro, né, nós temos uma tendência a produzir um universo de relações sociais nas quais nós estamos frequentemente produzindo uma concorrência pela hierarquia. Todo momento estamos buscando uma hierarquia. Todo mundo quer uma hierarquia para chamar de seu. Né? E isso tem fortes implicações nessa relação do poder diante do alto grau de assimetria que se produz entre as relações dos indivíduos com os indivíduos, né, dependendo das suas posições. Porque, por exemplo, um quilombola próximo a um outro grupo que não é quilombola, mas é vizinho, possuem a mesma relação na sua árvore genealógica, ao mesmo critério de uso do território, a mesma dinâmica econômica, serão detentores de capacidades e competências para gerenciar suas críticas nos públicos desiguais. A começar, por exemplo, que um quilombo está sob o abrigo do Ministério Público Federal e um não quilombo não está. Então, você já tem acesso aos recursos materiais e simbólicos da esfera pública que produzem um enorme grau de assimetria, né, e de inacessibilidade do poder àqueles que são os que estão na base, né, da hierarquia, que, portanto, são aqueles que não detêm, né, as suas várias hierarquias para chamarem de suas e, portanto, promoverem os seus direitos no espaço público. E a lógica da formule, né, francesa, em que o poder ele está associado exatamente a essa lógica do encompassamento, né, porque boa parte das críticas dirigidas pelos meus interlocutores negros, antilhanos, não equivalia ao modelo da crítica dos afro-americanos, porque a crítica antilhana, do negro antilhano da França, ela não se assenta numa demanda de se colocar para fora do universo, né? Porque a gente entende bem que, no caso dos afro-americanos, eles estão buscando conferir legitimidade à sua diferença. No caso dos negros franceses, o que eles estão buscando é conferir legitimidade à sua existência, porque, para eles, o problema o problema é estar fora do universo, do universalismo, né? O problema não é construir uma nova forma de elaboração de um mundo cívico, não, é contornar o mundo cívico pelo compasso, de um modo que ele possa abrigar esses novos sujeitos dentro do princípio do tratamento igualitário e universalista. E que, nesses termos, nessa gramática do poder, está orientada por uma lógica que sensivelmente se distingue dessas outras duas. Então, acho que, aí, respondendo um pouco a sua questão, para chegar ao último ponto, que tem a ver com essa, da Sayonara, né, porque eu, num outro trabalho, usando essa discussão do Paul Ricoeur, vou chamar a atenção que há uma diferença entre o reconhecimento no mundo em que há uma distribuição econômica da dignidade, que é esse mundo descrito pelo Honneth, pelo Charles Taylor, né, por esses autores, pelo próprio Ricoeur, em que há uma dimensão em que os atores eles são previamente sujeitos de direitos.
né? Eles são portadores de uma dignidade, de uma humanidade comum. Isso se distingue comparativamente ao nosso quadro, porque aqui o reconhecimento